Olá, nós estamos aqui hoje, eu e a Margarida, para falarmos a respeito dos casais jovens e o desejo de ter filhos. E pensar sobre esse desejo, se ele é genuíno ou se ele está atrelado a uma cobrança familiar, social ou da própria cultura. É muito importante que os pais, principalmente a mãe, né, a mulher, pensar se ela tem vai ter a disponibilidade, né, para um bebê. Porque um bebê, né, é muito bom, ter filhos é muito bom, mas que traz também muitas dificuldades. Né? A mãe vai passar alguns medos, inseguranças, né? Muitas noites mal dormidas, e às vezes dá até um pouco de raiva, né? De vai ficando tão cansada, e isso tudo faz parte. Então a mãe precisa pensar também nisso, né? Que não é só, não é só aquela coisinha linda, aquela carinha linda. Tem toda essa parte dos cuidados que tem que ser dedicada, essa dedicação grande que tem que ser dada para a criança. Né? E pensar que no início é mais a mãe quem vai fazer todos esses cuidados. O pai pode ajudar, mas é ela, né, que vai participar mais da vida desse bebê e que é muito importante isso. E o pai vai estar ajudando muito ele podendo acolher essa mãe, porque ela vai ter que estar, né, numa dedicação absoluta para esse bebê. Né? Porque é muito importante que a hora que o bebê acorda, ele começa já a procurar o seio, se a mãe está ali e já apresenta o seio, o bebê pensa que é ele que criou o seio. Isso vai fortalecer essa criança para o resto da vida. Tá? E quanto mais, essa repetição, né, de acordar, buscar, procurar o seio, encontrar e mamar, isso vai fortalecendo cada vez mais. Né? E assim, a amamentação, né, o leite é importante, mas a amamentação é um alimento psíquico de extrema importância. É aquele momento daquele apaixonamento, olho no olho, a mãe com o bebê, né? E o bebê vai tocando na mãe e olhando muito no olho dela. E ela é o espelho para esse bebê, porque à medida que ele vê essa mãe apaixonada, com aquele olhar brilhante, ele vai se sentindo importante, amado, cuidado. Mas quando a mãe não está bem, né, quando a mãe está deprimida, ela tem um olhar apagado, triste, e refletir isso para o bebê é muito ruim, porque ele vai começar a não ter esse sentido de vibração, de ser importante, de ser realmente amado. Porque às vezes acontece, né? A mãe ter depressão pós-parto, né? E ela, né, por mais que queira, ela não consegue, ela não tem energia, porque a depressão suga energia. E o bebê olhando para aquela mãe com aquele olhar caído, sem energia, é muito ruim para ele. Né? Então, nesse momento, é muito importante que a mãe tenha alguém por perto, ou seja, o pai da criança, ou seja, a mãe dela, uma babá, alguém que possa vir, né, pegar esse bebê nesse momento, estar com esse bebê. Né? Com mais energia, com mais vitalidade. Agora, tem aquelas mães também que não estão deprimidas, mas que não têm paciência de ficar com a criança. Ela cansa rápido. Ela tá ali, tá dando de mamar e daqui a pouco já tá cansada, ou tá ali esperando o bebê acordar. Não tem muita paciência se o bebê chora, se o bebê acorda de noite. Então, isso tudo também é muito ruim para o bebê, para o desenvolvimento dele, porque parece que ele está incomodando essa mãe. E uma coisa importante, né? Porque tem bebês que assim já pegam e mamam, sugam rápido. Né? Agora tem bebês que parece que são super tranquilos. Eles mamam um pouquinho, dormem um pouquinho, dormem. Né? Então, tem mãe que não tem paciência, então tira a roupa, mexe na criança. Isso é uma invasão muito grande. Sim, né? e outra coisa também, né? Pega o celular, liga a televisão,
Porque hoje é tudo assim, parece que as pessoas fazem 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E a gente está perdendo a capacidade de contemplar, de esperar, de ficar ali. É aquele momento, né, de contato mesmo, mãe e bebê. Que é tão importante para o desenvolvimento dele. Extremamente importante. E, né, à medida que o bebê vai se desenvolvendo, vai passando o tempo, já não é mais um recém-nascido, está lá com 3, 4 meses, a mãe não precisa ter essa dedicação exclusiva, estar ali para atender imediatamente aquele bebê, porque ele já começa a poder esperar. Né? A mãe está lá na cozinha, fazendo lá o leitinho dele, ou, né, preparando a frutinha, né, já um pouquinho mais tarde. E ela diz assim, ele começa a chorar, começa a ficar inquieto. Espera que a mamãe já vai. Então, começa a ter esse tempo já que o bebê pode esperar e começa a desenvolver a noção de tempo, de espaço da mãe que está fora, porque no início a mãe é misturada com ele não sabe da existência dela. Inclusive, quando a mãe dá o seio, ele pensa que ele está criando o seio que está ali. E isso é muito importante para fortalecer o bebê. Já com 4, 5 meses, até mais tarde, ele vai podendo dar essa distância da mãe, ela pode ficar um tempo maior. Né? Mas e principalmente porque aí, por volta de 4 meses, ele vai eleger um objeto, que o Winnicott chama de objeto transicional, que ele é substituto da mãe. Seja lá um paninho, um cobertorzinho, um bichinho de pelúcia, ou até a chupeta, né? Então, assim, ele acorda, sente falta da mãe, se tem aquela coisinha ali, né? Aquele bichinho, o paninho, ele fica, já, né? Ele se acalma e dá para esperar um pouquinho mais, né? E se ele reclama, como ela disse, né? Aí a mãe já fala, ele já vai podendo esperar um pouco mais. Né? E ele vai organizando a noção de tempo e espaço a partir dessas experiências. E aí, por volta de 1 ano, né, ele começa já a perceber que a mãe já não é grudada nele mesmo, né? Que a mãe é outra pessoa. É aí que ele começa a perceber a realidade externa, né? E começa, então, algumas frustrações, né? Porque ele, às vezes, está querendo alguma coisa, ele já percebe que a mãe não está ali tão de imediato, né? E às vezes ele fica bravo, né? Ele joga as coisas, ele joga até o bichinho dele, o paninho dele, ele briga com a mãe, né? E é o momento que a mãe precisa estar com muita tranquilidade e acolher, né? Esses primeiros atos de agressividade da criança. Né? Porque ela está frustrada. E fica brava. Né? E é preciso que a mãe mostre para ele que não tem problema, ele pode ficar bravo, que ela está ali do mesmo jeito, amando ele do mesmo jeito. Né? Isso, e nesse momento, eu acho que desde o início, enquanto a criança tem uma dependência absoluta da mãe, e depois isso vai mudando e vai rumo à independência, as frustrações vão acontecer. A criança não vai poder ter tudo na hora que ela quer. E é importante que a mãe saiba disso e também estabeleça alguns limites para a criança. Né? À medida que ela vai crescendo, esses limites vão mudando. Né? E esse afastamento muitas vezes pode provocar, como a Margarida falou, né? Uma chateação na criança. Quando a criança vai para a creche, vai para a escola pequenininha, ela pode chorar porque ela quer ficar com a mãe. Aí ela já tem o bichinho, o paninho, e essa mãe precisa se afastar. Se ela não permitir que essa criança fique na escola, dê esse limite para ele, como é que vai fazer? Ela vai tirar ele da escola, essa criança vai grudar nela, porque ela está insegura para lidar com isso. A mãe, quando está insegura, né, ela dificulta muito para a criança, porque a criança tem uma sensibilidade. Né? A mãe ansiosa, ela muda, né? Muda a voz, muda o cheiro, muda a tensão nos braços, né? No segurar a criança. E a criança, sentindo uma mãe insegura, tensa, ela vai ficar assustada, né? Sem saber o que está acontecendo. Eu perdi aquela mãe que era mais tranquila.
Né? Isso já traz consequências para a criança. Né? Isso. Então, vamos pensar um pouco que, né, se eu tenho um filho e estou com algumas dificuldades para lidar com ele, eu preciso de ajuda. Né? Porque inicialmente a mãe pode ser, nossa, eu quero tanto um bebê, é tudo, nossa, aquele entusiasmo dos pais, né? E quando vem, começa a se deparar com algumas dificuldades, que muito provavelmente tem também a ver com o fato dela ter sido filha, com algumas falhas que, né, esses pais também tiveram com ela. Claro, os pais falham, com certeza. Mas, né, Margarida, se ela percebe todas essas dificuldades, que pode ser a depressão, a falta de paciência, a falta de poder dar esses limites, ela não consegue frustrar a criança, é importante que busque ajuda. Uhum. Nem que seja só uma orientação, né? Mas é importante para que possa, né, ter esse contato, um bom contato com o seu bebê, com o seu filho, o mais cedo possível. Né? Porque essa estrutura, não é? Extremamente importante, essa base, Margarida. É como a estrutura de um prédio, né? São os alicerces de um prédio. Que se o alicerce não é bem feito, vai trazer muitas consequências, né? Para a criança também, se esse começo de vida não está bem assentado, vai trazer consequências para o resto da vida. Isso, né? Por isso que é importante, né, ter uma ação preventiva nesse momento, do início da vida, para que não tenham essas consequências ruins na criança quando ela crescer. Então, uma ajuda pode ser bem-vinda. E muitas vezes a gente pensa que as pessoas têm dificuldade em buscar ajuda, porque elas acham que, nossa, eu vou superar, eu não preciso, é como se ela estivesse errando muito, faltando muito, se ela não soubesse nada. E não, né? Às vezes a gente não sabe algumas coisas, a gente tem dificuldades com algumas coisas e precisa, né? Todo mundo precisa aprender, precisa elaborar coisas que muitas vezes, né, não estão elaboradas e que não tem como fazer a não ser esse caminho, né, do aprendizado e da ajuda. Mas assim, o que eu tenho percebido também, muitas mães jovens dizem assim, eu não quero criar meus filhos como a minha mãe me criou. E aí, como é que eu faço? Então, eu preciso, né, elas acham que preciso de um manual, né? Só um manual como fazer, né? Só que não existe esse manual, né? A mãe pode sim parar e pensar e querer fazer diferente, mas tem que olhar para dentro de si, olhar naquele momento, ela e o bebê, e percebendo o que esse bebê está precisando, qual a necessidade dele, né? A base da criação da mãe com o filho, a base é o amor, né? É a compreensão, a dedicação. A dedicação, né? Então, se a mãe ou o pai não conseguem fazer diferente, de novo, né? É importante que busque uma orientação. Bom, eu acho que é isso. Né? Nesse início, né, da vida do bebê, a gente tem que pensar em tudo isso. Esse é o nosso recado de hoje para vocês.